Por que sua realidade começa dentro da sua mente? Existe uma ideia silenciosa que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida. A maioria das pessoas acredita que a realidade é algo externo, algo que simplesmente acontece. Mas e se a sua mente estiver influenciando muito mais a sua realidade do que você imagina? Porque antes de qualquer mudança acontecer do lado de fora, ela normalmente começa dentro da mente. Na forma como você pensa, na maneira como interpreta os acontecimentos, nas crenças que você alimenta diariamente. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem crescer mesmo em momentos difíceis, enquanto outras permanecem presas nos mesmos padrões durante anos. Hoje você vai entender como a mente influencia suas decisões. Por que pensamentos moldam comportamento? E como sua realidade pode estar sendo construída silenciosamente pelos padrões mentais que você repete todos os dias? Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Tudo começa na forma como você interpreta a vida. Duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma entra em desespero, a outra procura soluções. Uma se sente vítima, a outra entende que precisa crescer. É exatamente aqui que a riqueza começa. Porque pessoas prósperas não vivem sem dificuldades. Elas apenas desenvolveram uma mentalidade diferente diante delas. A mente humana funciona como um filtro. Você começa a enxergar aquilo que acredita ser possível. Se alguém acredita, nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Eu não tenho sorte. O cérebro começa a procurar evidências para confirmar essa crença. E isso influencia decisões, coragem, disciplina, comunicação, postura, relacionamentos, oportunidades. O pensamento vira comportamento. O comportamento vira resultado. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está criando a própria limitação mentalmente. Por exemplo, duas pessoas podem perder o emprego. Uma pensa, minha vida acabou. A outra pensa, talvez essa seja a oportunidade de começar algo novo. O fato foi o mesmo, mas a interpretação mental criou direções completamente diferentes. É por isso que sua realidade começa dentro da mente. Porque a maneira como você pensa altera sua energia, sua motivação, sua disposição, sua persistência, sua capacidade de agir. E com o tempo, isso muda completamente os resultados da vida. A mente também influencia aquilo que você acredita merecer. Muitas pessoas desejam crescer, mas internamente não acreditam que são capazes de viver algo maior. Então elas se sabotam, procrastinam, abandonam projetos, desistem cedo demais, têm medo de se expor, têm medo do julgamento. Tudo isso nasce primeiro dentro da mente. E talvez o ponto mais importante seja entender: a mente não distingue claramente imaginação e realidade emocional. Se alguém alimenta pensamentos negativos todos os dias, o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Por isso, pessoas que vivem em medo constante perdem energia, ficam ansiosas, tomam decisões piores, enxergam menos oportunidades. Enquanto pessoas que desenvolvem visão e esperança criam movimento, agem mais, persistem mais, aprendem mais rápido. E isso constrói destinos diferentes ao longo do tempo. No final, a realidade externa normalmente é consequência da construção interna invisível que acontece todos os dias dentro da mente. O maior bloqueio está na mente. Muitas pessoas querem prosperar, mas continuam mentalmente conectadas à escassez. Elas vivem reclamando, se comparando, sentindo inveja,
acreditando que o sucesso dos outros ameaça sua própria vida. E isso cria um ciclo invisível. Porque a escassez não é apenas falta de dinheiro, ela é uma frequência mental. Quem vive na escassez sente medo o tempo todo, pensa pequeno, evita riscos, não consegue enxergar oportunidades, desiste cedo demais. A pessoa começa a viver apenas tentando sobreviver emocionalmente. E quando alguém vive nesse estado mental, o cérebro entra em modo de defesa constante. Ela para de criar, para de sonhar, para de expandir. Tudo parece perigoso, tudo parece impossível. E talvez o mais triste seja, muitas pessoas vivem assim durante anos sem perceber. Elas acreditam que o problema está apenas no mundo externo, mas existe uma prisão silenciosa acontecendo dentro da própria mente. Porque pensamentos repetidos criam identidade. Se alguém passa anos dizendo, eu nunca consigo, minha vida não muda, nada dá certo pra mim, a mente transforma isso em verdade emocional. E a pessoa começa a agir de acordo com essa identidade limitada. Ela evita oportunidades, sente medo de fracassar, sente medo de crescer, sente medo da opinião dos outros. Enquanto isso, pessoas com mentalidade de crescimento entendem algo poderoso. O mundo recompensa valor, não vitimismo. Isso não significa ignorar dificuldades reais, mas significa parar de alimentar mentalmente aquilo que enfraquece você. Pessoas prósperas normalmente fazem perguntas diferentes. Enquanto muitos perguntam, por que isso acontece comigo? Elas perguntam, o que posso aprender com isso? Como posso crescer? Como transformar isso em oportunidade? E essa pequena mudança de mentalidade muda completamente a direção da vida. Porque energia mental influencia ação, e ação repetida influencia resultado. Talvez o maior bloqueio da vida não esteja na falta de oportunidades, mas nos padrões mentais invisíveis que impedem alguém de enxergá-las. E é exatamente por isso que mudar a mente pode mudar tudo. As crenças invisíveis controlam vidas. Sim, grande parte da vida é controlada por crenças invisíveis. Frases ouvidas na infância, experiências negativas, medos acumulados. Tudo isso cria padrões internos. Muitas pessoas vivem acreditando, eu não sou capaz, isso não é pra mim. Eu sempre fracasso, nada dá certo. E o mais perigoso, elas começam a agir de acordo com essas crenças. A mente sempre tenta provar para você aquilo que você acredita. Se alguém acredita na derrota, vai agir com medo, vai desistir cedo, vai evitar oportunidades. Mas quando a mentalidade muda, o comportamento muda junto. O poder dos pensamentos repetidos. A mente aprende por repetição. Tudo aquilo que você repete diariamente fortalece conexões mentais, cria hábitos emocionais, molda sua identidade. Se uma pessoa alimenta negatividade, medo, reclamação, comparação, desânimo, isso começa a dominar sua percepção da realidade. Por outro lado, quando alguém alimenta visão, aprendizado, disciplina, crescimento, esperança, a mente começa a funcionar de forma diferente. E lentamente, a vida também muda. Sua mente define sua energia. As pessoas sentem sua energia antes mesmo das suas palavras. Uma mente cansada transmite insegurança, medo, dúvida, desânimo. Já uma mente forte transmite confiança, clareza, direção, presença. E isso influencia relacionamentos, oportunidades, negócios, conexões, liderança. É por isso que desenvolvimento mental não é apenas motivação, é construção interna.
Uma pessoa emocionalmente forte reage diferente ao mundo. E isso altera completamente os resultados que ela produz. O ambiente alimenta sua mente. Poucas pessoas percebem o quanto o ambiente molda pensamentos. Tudo que você consome diariamente entra na sua mente. Conversas, redes sociais, vídeos, notícias, amizades, ambientes. Se alguém vive cercado por pessimismo, isso começa a se tornar normal. Mas ambientes de crescimento despertam novas possibilidades. Por isso, pessoas que mudam de mentalidade muitas vezes mudam hábitos, mudam amizades, mudam rotina, mudam aquilo que consomem mentalmente. Porque proteger a mente é proteger o futuro. A mente pode aprisionar ou libertar. A maior prisão do mundo muitas vezes não é física, é mental. Existem pessoas com talento, mas dominadas pelo medo. Pessoas inteligentes, mas sabotadas pela insegurança. Pessoas com potencial, mas presas em crenças antigas. A mente pode criar limites invisíveis, mas também pode criar expansão. Tudo depende daquilo que você alimenta diariamente dentro de si. Porque pensamentos se transformam em emoções. Emoções se transformam em ações. E ações constroem destinos. Talvez a mudança que você procura não comece fora. Talvez ela comece dentro da sua mente. Na maneira como você pensa, naquilo que você acredita, na forma como reage aos desafios, na visão que possui sobre si mesmo. Sua realidade não nasce apenas das circunstâncias. Ela nasce também da mentalidade que você desenvolve diante delas. E talvez hoje seja o momento de observar quais pensamentos você tem alimentado todos os dias. Porque sua mente está criando sua realidade silenciosamente. Se esse vídeo fez sentido para você, Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nunca esqueça, grandes mudanças começam primeiro dentro da mente.